Olá pessoal, sou a professora Elisângela Caldeira. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de pessoas e hoje nós vamos abordar o tema na teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas tem suas origens nos Estados Unidos como resultado das experiências de Elton Mayo, denominadas experiências de Hawthorne. Origina-se quando Mayo percebeu a necessidade de tomar a administração mais humana e democrática e quando as ciências humanas influenciaram nas organizações. Em 1927, Elton Mayo coordenou uma experiência numa empresa de equipamentos e componentes telefônicos chamada Western Electric Company, onde percebeu que os trabalhadores eram conduzidos pela fadiga, excesso de trabalho, acidentes no trabalho, rotatividade pessoal, causas da má condição do local de trabalho. Elton Mayo realizou pesquisas importantes em relação à produtividade e ao comportamento humano nas relações de trabalho. O objetivo era analisar a correspondência entre a iluminação dos locais de trabalho e a eficiência das operárias medidas pela produção obtida. O experimento inicial tinha o intuito de saber se aumentando ou diminuindo a iluminação teria diferença na produção das operárias. Esse experimento contou com 4 fases. A primeira fase consistiu em observar 2 grupos de operárias para desempenhar as mesmas funções sobre as mesmas condições de trabalho. O primeiro grupo tinha uma iluminação variável e o segundo grupo possuía uma iluminação constante. Os pesquisadores não encontraram relação entre a iluminação e a produtividade nessa fase, mas sim a existência de uma variável psicológica. Assim, concluíram que o fator psicológico que afetava a eficiência das operárias e, por considerar isso negativo, tentaram isolar esse fator do experimento. Já na segunda fase, o primeiro grupo contava com 6 moças, das quais 5 montavam o equipamento e a 6ª era responsável por fornecer peças necessárias ao trabalho. O segundo contava com um contador de peças que marcava a produção. Foi explicado a elas sobre o propósito e sobre os objetivos da pesquisa, que na verdade era verificar se o intervalo de descanso, o lanche e até mesmo a redução do horário influenciaria na sua produção. A pesquisa com o primeiro grupo foi subdividida em 12 fases. No primeiro período foi estabelecida a capacidade produtiva em condições normais de trabalho. E o segundo período, o grupo experimental foi isolado em sala de provas, mantendo-se as condições e os horários de trabalho normais e medindo-se o ritmo de produção. Já no terceiro período, modificou-se o sistema de pagamento. No grupo de controle havia o pagamento de tarefas em grupo. E no quarto período, o início da introdução de mudanças no trabalho, um intervalo de 5 minutos de descanso no período da manhã e outro igual no período da tarde, verificando o aumento da produção. No quinto período, os intervalos de descanso foram aumentados para 10 minutos cada, verificando-se um novo aumento de produção. Já no sexto período, introduziu-se 3 intervalos de 5 minutos da manhã e 3 à tarde. A produção não aumentou, houve quebra do ritmo de trabalho. No sétimo período, voltou-se a 2 intervalos de 10 minutos em cada período, servindo um lanche leve. A produção aumentou novamente. No oitavo período, o grupo experimental passou a trabalhar até as 16h30 e não até as 17h, como um grupo de controle. Houve acentuado aumento na produção. No nono período, o grupo passou a trabalhar até as 16 horas, que antes ocorria até as 17h. A promoção permaneceu estacionária. No 10º período, o grupo experimental voltou a trabalhar até as 17 horas e a produção aumentou bastante. No 11º período, estabeleceu-se uma semana de 5 dias com sábado livre e a produção diária do grupo experimental continuou a subir. Já no 12º período, voltou-se às mesmas condições do terceiro, tirando todos os benefícios dados com a aceitação das moças. A conclusão dessa fase é que as moças gostavam de trabalhar nas salas de prova porque era divertida a supervisão branda, permitia trabalhar com liberdade e menor ansiedade. Havia um ambiente amistoso, sem pressões, na qual a conversa era permitida, o que aumentava a satisfação de trabalho, e não havia temor ao supervisor.
Na terceira fase da pesquisa, os pesquisadores deixaram de analisar as condições físicas e priorizaram as relações humanas no trabalho, uma vez que nas fases anteriores haviam sobressaído os fatores psicológicos. Já em 1928, teve início um programa que tinha como objetivo ouvir as sugestões e conhecer melhor os sentimentos dos funcionários no trabalho. E em 1931, elas já tinham liberdade para falar livremente. A quarta fase da pesquisa consistia na observação da organização informal das operárias, e o sistema de pagamento foi organizado de acordo com a produção de cada grupo. Constatou-se, então, uma espécie de solidariedade grupal. Nesse período também foram estudadas a relação entre a organização, criada pelas próprias funcionárias, e a formal, que é aplicada dentro da fábrica. A experiência de Hawthorne concluiu que o nível de produção é determinado pela capacidade social do empregado e não fisiológico. O comportamento do indivíduo se apoia no grupo. As empresas são compostas por grupos sociais informais que definem o comportamento e outros aspectos importantes da produção. Uma outra constatação foi que a compreensão das relações humanas permite uma atmosfera sadia aos funcionários. A especialização do trabalho não é sinônimo de eficiência, os operários trocam de função para evitar a monotonia e os elementos emocionais merecem atenção nesse período. Portanto, a ênfase passou a ser dada às pessoas que participam ou trabalham nas organizações e não mais na tarefa ou estrutura organizacional. Isso só foi possível devido ao desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a psicologia no trabalho. Finalizamos aqui mais um conteúdo da disciplina de Gestão de Pessoas. Espero ter contribuído para os estudos e aprofundamento do conhecimento de vocês e encontro vocês na próxima aula.